Fala minha gente, tudo certinho com vocês? Bom, espero muito que estejam. Eu me chamo Valbert Bittar, sou fisiologista do exercício, fundador e diretor clínico da FAO Personal. Empresa esta que tem como objetivo em ajudar os idosos a serem mais autônomos, mais fisicamente independentes, para que tenham de fato mais saúde e liberdade para viverem suas vidas de forma mais ativa e longe aí das incapacidades que os assolam. Então, nesse bate-papo de hoje, eu convido a vocês a virem interagir comigo sobre as questões que envolvem aí o aumento da população idosa, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vem comigo! Então, eu já estou aqui dentro do site do IBGE para esse nosso primeiro encontro de mais outro que vai ser complementar desse. Então, nesse exato momento que eu acesso esse site, a população do Brasil aqui, ó, em tempo real, é de 211.312.276 pessoas. Esse site é um site de projeção do IBGE, em que ele faz a projeção de 2010 até 2060. Essa barrazinha aqui, ó, interessante, que está preenchendo aqui, é o tempo médio para o aumento da população do Brasil, que tem 20 segundos. A cada 20 segundos nasce uma pessoa e aumenta a população. Ó. E aí, para a gente entender o que a gente vai abordar nesse nosso primeiro bate-papo aqui, eu vou mostrar para vocês 3 gráficos, e o primeiro é esse aqui, ó. É a pirâmide etária do Brasil. Aqui a gente tem a população do Brasil total, dividida por mulheres de um lado, homens de outro, e as faixas etárias no meio. Então, para a gente fazer sempre essa análise aqui, a gente vai, para a gente saber qual a quantidade maior de pessoas que fazem parte da população do Brasil por faixa etária, a gente vai sempre olhar essa parte mais arredondada aqui, ó. Essas barras horizontais, elas representam as faixas etárias. Então, as barras mais compridas correspondem à faixa etária que faz parte da maior quantidade de pessoas no Brasil. Elas ficam mais próximas a essa escala 5, ó, tanto do lado das mulheres quanto dos homens. Então, aqui em 2010, se a gente for fazer essa análise aqui, o maior número de pessoas no Brasil se concentravam aqui, ó, aqui nessa regiãozinha aqui, ó, onde está essa parte mais arredondada do gráfico, em formato de pera, ó, que é entre 10 anos a 29 anos, ou seja, uma população extremamente jovem na década passada. Se a gente for fazer a projeção para o ano que a gente se encontra, 2020, olha como o gráfico vai mudar. Aquela parte mais arredondada de baixo, ela sobe um pouquinho mais. Então, ela está mais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, hoje, em 2020, a maior quantidade de pessoas no Brasil se concentram aí entre 20 a 39 anos. A gente já percebe que houve um aumento tanto da quantidade quanto da idade comparado à década passada, aumento dessa população. Agora, se a gente for fazer a projeção para 2060, olha que interessante que fica esse gráfico. Ele vai mudar completamente. Olha como ele vai mudando, ó, o formato dele. Vai saindo daquele formato de pera, né? E essa parte mais arredondada, ela vai indo lá para cima, próxima aí às faixas etárias, onde as idades são mais elevadas. Então, se a gente for fazer a mesma análise, a gente percebe aqui, ó, essa parte aqui, né, é onde se concentra o maior número de pessoas em 2060. Então, em 2060, a maior quantidade de pessoas no Brasil se concentra aí na faixa etária de 60 a 74 anos. Então, a gente tem aí uma população bastante velha, bastante envelhecida. Então, a gente já percebe que o nosso país está passando por uma mudança demográfica, sobretudo no que diz respeito à diferença e quantidade das faixas etárias. E para responder essa mudança em partes, a gente tem 2 fenômenos populacionais que estão acontecendo simultaneamente,
O que eu vou mostrar para vocês agora é mais 2 gráficos. Então os gráficos são esses dois aqui, ó, esse de cima e esse de baixo. Então o primeiro, aqui de cima, é a taxa bruta de natalidade, que é o ano de nascidos vivos por 1.000 habitantes. Então a gente nota que em 2010 a gente tinha uma taxa alta de 15,8 e conforme foi passando os anos, essa taxa ela foi diminuindo aqui, ó. E aí, em contrapartida, a gente tem a expectativa de vida, que a gente percebe tanto na linha de homens quanto na de mulheres, né? A gente tem um aumento. Então, em 2010, as mulheres tinham uma expectativa de vida de viver até os 77 anos. E 10 anos depois, em 2020, as mulheres têm a expectativa de vida de 80 anos. Houve aí mais ou menos 3 anos a mais no aumento da expectativa de vida. Homens em 2020, 73 anos. Na década passada, expectativa de 70 também. Mais ou menos 3 anos aí comparado à década passada. Então, o que a gente pode concluir aqui com a análise desses 3 gráficos? Então, a gente tem a população do Brasil aumentando, a população idosa do Brasil aumentando de forma acelerada. Muito em função do quê? E a taxa de natalidade, ela tem diminuído. Ela vem diminuindo. Cada vez mais nós temos menos pessoas nascendo. E aí, quando a gente tem menos pessoas nascendo, a gente não consegue ter pessoas suficientes para fazer o equilíbrio, na verdade, etário, para fazer essa renovação etária, né? E aí, a expectativa de vida, ela aumentada, ela contribui para esse processo, né? Para esse aumento da população, porque como a gente tem taxa de natalidade reduzida, para equilibrar essa balança etária, os idosos eles estão vivendo mais, né? E fazendo com que se acumule essa população, e ela só aumente. E a expectativa de vida tem aumentado muito em função da evolução que o nosso país ele teve em vários aspectos. Dentre eles, os principais, a área das ciências da medicina e também a biomedicina em geral, como a biomedicina também, né? Então a gente consegue perceber que hoje, nos dias de hoje, as pessoas mesmo em condições de doenças conseguem viver mais comparado a antigamente, as décadas passadas, né? Então, aí com o avanço, né, dos tratamentos cirúrgicos, outros tipos de tratamentos, medicamentos, consegue controlar a doença, conter aí o avanço das doenças, fazendo com que pessoas, e principalmente os idosos, vivam aí sob condições de doenças, mas consigam viver aí mais tempo comparado à década passada. Beleza? Então, nesse nosso primeiro bate-papo, a gente vai encerrando por aqui. No próximo, eu vou tentar abordar com vocês os principais impactos disso para o país, principalmente para a economia do país e, consequentemente, para os idosos também. Então, gente, o bate-papo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram mesmo, não esquece de dar aquele like. Se tiver alguma dúvida ou se quiser acrescentar algo, não esquece de comentar. E também não esqueçam de marcar e compartilhar com aquelas pessoas que vocês acreditam que seja interessante isso para elas também. Beleza, gente? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.